foi o primeiro campeão do futebol amazonense, né? Ele surge em 1908, foi fundado no dia 23 de junho, né? E essa data, eu sabia que ele tinha sido fundado em 1908, mas os jornais eu procurei, não achei o mês e o dia que eles foram fundados. Aí, qual foi a ideia que me deu? Hoje, qual é o remanescente do Manaus Athletic hoje? É o Bosque Clube, lá na Constantino Neri. É uma continuação do antigo Manaus Athletic. Então eu fui lá na sede do Bosque Clube, com o presidente que me atendeu muito bem, lá, seu Milton, e ele me trouxe a documentação antiga, toda do Bosque Clube, e lá na documentação que eu achei a data de fundação deles. Foi 23 de junho de 1908, né? Que foi fundado pelos membros da comunidade inglesa britânica de Manaus, né? Que era uma comunidade muito influente na cidade, economicamente, né? E sendo que seu primeiro presidente foi um inglês influente daqui de Manaus, chamado John Silver Knight, né? E aí eles começaram a prática do futebol, né? No seu campo, que era o Bosque Municipal, que é onde é o Bosque Clube, ali era o campo oficial deles, né? Onde era o primeiro campeonato. Isso, ali era onde ficava a sede deles e onde era o campo deles, tá? E aí eles, além do futebol, né, eles também tinham uma prática, eles gostavam muito de praticar o cricket, que era outro esporte muito praticado na Inglaterra, né? Ou seja, tinha dia que eles treinavam cricket, tinha dia que à tarde eles treinavam futebol, né? No domingo futebol, que como todos trabalhavam, né? É o amadorismo, né? Então eles só tinham tempo de treinar e jogar nos sábados e nos domingos, né? E aí esse time, como muitos deles já jogavam na Inglaterra, já tinha uma certa experiência, ele foi passando os anos ganhando destaque, tanto em campo como na imprensa, né? Então chegou a um ponto que o Manaus Athletic virou tipo uma potência do futebol amador amazonense no início do século XX, né? A partir de 1909 ele já começa a se destacar, né? 1910, né? Aí vai surgir os primeiros rivais deles, de clube de amazonenses, né? Que era, quando tinha um encontro, né? Era assim, muito esperado pela torcida na época, né? Porque eram de nacionalidades opostas, né? Entre brasileiros e ingleses, né? E aí o primeiro grande rival que ele tem, que eu acho na minha pesquisa, é um time chamado Brasil Futebol Clube, né? Um time fundado em 1909. Ele vai ter uma rivalidade por volta de 1912, 1913, isso antes de Nacional e Rio Negro surgirem. Até aí nem se falava em Nacional e Rio Negro. Isso é anterior. Depois ele vai ter uma rivalidade em 1910 com o Racing Clube, que é aquele clube que é o pioneiro do futebol amazonense, que é o primeiro clube de futebol que surge aqui em Manaus, né? E depois, quando o Racing e o Brasil Futebol Clube desaparecem, é que vai surgir o Nacional, em 1913, e que vai se tornar o maior rival deles, né? Muita gente pensa que o primeiro rival do Nacional foi o Rio Negro. Não, o Rio Negro veio depois que o Manaus Athletic faliu, né? Era um clube da colônia portuguesa, né, formado por comerciantes, estudantes portugueses influentes, tá? E assim como no do Rio de Janeiro, resolveram homenagear, né, um patrício português, né, Vasco da Gama, né? Ou poderia ser Vasco da Gama ou Camões. Eles sempre procuravam botar um nome de um português influente na história, né? E como eu falei até no livro, né, e daquele documentário, né, o que eu achei assim interessante é que ele vai ser o primeiro Vasco do Brasil a praticar futebol, né? Já tinha o Vasco do Rio de Janeiro? Já tinha, porque o Vasco do Rio ele foi fundado em 1898. Só que o Vasco do Rio foi fundado como clube de regatas, né? E o Vasco do Carioca, ele só vai praticar o futebol ele só cria o seu departamento de futebol no final de 1915 e só começa a praticar em 1916, quando o Vasco já não existia mais, o Vasco de Manaus. O Euterpe também que eu achei interessante, né? Que ele era um clube formado só por negros, né? Uma coisa assim interessante, né? Porque até onde eu pesquisei, né? E a prova veio dessa fotografia, né? Que a gente vê, todos são negros, né? E no histórico que saiu no Jornal do Comércio, na década de 70, falando sobre ele. Mas eu já tinha ouvido falar que era um clube, através de um colega meu, o professor Francisco, né? Que já tinha ouvido falar muito tempo atrás, que era um clube formado por negros, né? Mas aí a prova veio definitiva com a fotografia e a reportagem que teve na década de 70. E aí eu fiquei curioso e fui
pesquisar bem a fundo nos jornais do Instituto Geográfico Histórico, né? Ele foi fundado no dia 7 de agosto de 1919 por um carteiro negro chamado Benedito Peixoto, né? Um grupo de amigos. E aí, desde o início, eles botaram logo no estatuto que só iam ser aceitos jogadores negros para participar do time, entendeu? Inclusive, se destacaram alguns jogadores, né? Como o Dodó, que era um dos craques dele. Depois veio um Cachoeirinha, que era pai de um outro Cachoeirinha que jogou anos depois no Fart Clube. Depois veio o Horácio, que foi pai de um jogador do Rio Negro na década de 60 chamado Horácio, né? E outros jogadores que ele teve, né? Aí o clube disputou os campeonatos de 20, de 1921 até 1927. O Euterpe ainda disputa o campeonato amazonense. O Independência Futebol Clube, ele foi um clube fundado no bairro de Aparecida, que na época chamava Bairro dos Tocos, né? No dia 7 de setembro de 1925, por isso que o nome é Independência, que é o dia da independência do Brasil, né? Ele foi fundado no dia 28 de outubro de 1913, com o nome de Satélite, né? Disputou a segunda divisão dos campeonatos como Satélite, ele disputou a segunda divisão do campeonato de 14, 15, e 16 e 17, né? Depois, eles fazem uma reunião em novembro de 17, e nessa reunião eles decidem mudar o nome do time para Amazonas Sporting Clube. E já com o nome de Amazonas Sporting Clube, eles disputam o campeonato amazonense de 18, 20, 21, 22 e 23. Eles começaram assim não tendo destaque, né? Por exemplo, o Nacional, ele vai ser fundado na casa do professor Coriolano, né, Duran, que era um influente professor que tinha aqui em Manaus no início do século XX, que dava aula no ginásio amazonense, né? E aí ele se reúne, um grupo de amigos, e resolve fundar o 11 Nacional, que era o seu nome inicial, tá? Só em 1914 que ele vai tirar o termo 11 e vai ficar só Nacional, né? Então eles formam, e um dos motivos do nome, porque eles só queriam, como diz o nome, né? Só iam aceitar jogadores brasileiros, né? Em contraponto ao Manaus Atlético, que só aceitava ingleses, né? Tanto é que ele já começa aí a rivalidade com o Manaus Atlético. E é interessante que no início, o Nacional, ele não vai ter tanto destaque na imprensa como os outros times, né? Eu pesquisei em todos os jornais da época, eu só fui achar uma primeira notícia do Nacional em agosto de 1913, de um jogo que ele teve com o Manaus Atlético, né? Aí antes, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não achei nada. Então me veio a ideia isso, porque ainda não era um clube competitivo, era, digamos assim, um clube pouco conhecido, ainda vivia obscuro, né? Então, a partir daí que começa a surgir alguns craques como o Paulo Melo, o Cazuza, o Cícero Costa, que eram excelentes jogadores da época, né? Que vão levantar o Nacional mesmo como time, né? O Rio Negro, ele também surgiu da ideia de um jovem estudante, o Shinda Uchoa, né? E ele reúne um grupo de amigos na casa de um colega dele, chamado Manuel Afonso, o Carranza, que era na rua Henrique Martins, e lá eles têm a ideia de fundar o clube no dia 13 de novembro de 1913, né? Segundo se diz, a origem do nome Rio Negro foi porque a casa do Carranza, quando abria a janelona, né, parece que era de 2 andares a casa, dava de frente para o Rio Negro, né? Uma vista bonita, né? Então isso influenciou para eles batizarem como Rio Negro, né? E o primeiro jogo deles, oficial, vai ser no bairro de Educandos, que na época se chamava Constantinópolis, com um time da Marinha, que lá tinha um quartel da Marinha na época, né? A Escola de Aprendizes Marinheiro. Então eles vão para lá jogar com o time da escola e eles ganham por 4-0. Só que no início o Rio Negro não era um time forte, ele era um time pequeno, tipo o Saco de Pancadas na época, né? Ele perdia de quase todo mundo e de goleada. Aí por que a explicação? A explicação é que a maioria deles eram adolescentes ainda, de 14, 15, 16 anos. Então eles não tinham assim, ainda não era um tarimbado, como se diz, não tinha muita prática do futebol frente aos outros que já eram mais experientes, já eram mais velhos, outros jogadores, né?